Olá, senhores. O tema desse encontro de hoje é a lenda da fundação de Roma. A lenda da fundação de Roma está descrita na obra de Tito Livio, chamada Desde a Fundação, ou, no nome latim, Ab Urbe Condita. Ab Urbe Condita é uma obra que vocês vão encontrar referências em seriados como Blind Spot, e outros tantos, como uma obra que serve para criptografia ou que é usada em segredos. É muito interessante essa associação de segredos com as obras sobre a fundação de Roma. Então, Tito Livio escreve uma lenda, narra essa lenda da fundação de Roma. Roma é uma cidade antiga com data de sua origem perfeitamente descrita em 13 de abril 753 a.C., essa é a data de fundação de Roma. Então, Roma tem uma data de comemoração, 13 de abril de 753 a.C., essa é a data da fundação de Roma, e a saga envolve os irmãos gêmeos, que são os fundadores de Roma, Remo e Rômulo, né? Então, para entender isso, tem que entender um pouquinho de Troia, né? Antes que comecem a falar assim, mas Roma copiou muita coisa da Grécia, vamos tentar entender. Nós tivemos o final da Guerra de Troia. Para a Guerra de Troia, nós tivemos a mobilização do povo helênico contra os troianos. Se os senhores lembrarem bem daquele ditado que fala entre gregos e troianos, então logo troiano não é grego, né? Então os troianos, na verdade, Troia era uma cidade egípcia, Troia era uma cidade fenícia, uma das principais cidades fenícias, um grande porto, um entreposto valiosíssimo, daí talvez a sua efetiva origem da guerra. Helena é um nome que faz origem, a própria origem do povo helênico, que vem do deus Heleno. Então, romantizada ou não, Troia era o grande expoente da civilização helênica. Atenas era o grande expoente cultural, Esparta, o militar, o comercial, Troia. Então, Troia tinha ali tesouros ambicionados por muitos. Pois bem, os troianos perdem a guerra, se a obra de Homero está correta, ou minimamente precisa, eles perdem a guerra, e o último filho do rei Anquises, Andrômaca, esposa do rei Anquises, é perdoada. Aliás, Andrômaca também hoje já virou referência de graphic novel e tudo mais, e filmes que os senhores vão encontrar por aí. Porque é muito curioso que todos tenham sido vítimas de estupro, abuso, mortes, e Andrômaca tenha sido poupada. Mas essa é uma outra história, não estamos aqui para falar disso. O último filho do rei Anquises, que era o rei de Troia, se salva. E isso em diversos filmes os senhores poderão ver, que uma parte da população consegue fugir, né, enquanto se dá o incêndio que consome Troia e todos aqueles atos agressivos. Uma parte da população consegue sair e segue essa criança que era filho do rei Anquises, não com Andrômaca, e sim com Vênus. Óbvio, né? Teria que ter uma deusa para abençoar isso. Esse filho chama-se Enéas. Ora, você tem um povo que sai em busca de terra e que não poderia pedir asilo e nem encontraria abrigo em nenhuma cidade helênica. Portanto, eles têm que migrar. E nessa migração, passam-se anos até que eles encontrem alguma região própria para que eles possam morar. Por volta de 1184 a.C., Enéas chega à região central da Itália, que ele denomina de Lácio, ou Lavínio, né? Então, a região do Lácio é a região em que Enéas chega. E aí ele estabelece uma monarquia. Enéas tem 2 filhos, Numitor e Amulho. Olha, cada nome lindo. Numitor e Amulho. Aqui
você já tem a questão da primogenitura, portanto, Numitor era o mais velho, ele ficaria com o trono, Amulho perderia o trono. O filho Numitor teve uma filha, Reia Sílvia. Sílvia é um nome muito importante também. Reia Sílvia herdou o trono por direito, tendo em vista, né, Numitor herda o trono e a Reia Sílvia herdaria também por direito, porque não havia diferença entre homem e mulher ainda, né? Em Troia não tinha. Contudo, Amulho destrona aí Numitor, assume o poder, converte Reia Sílvia ou condena a ser uma sacerdotisa, uma vestal, portanto, permanecer virgem, não podendo ter filhos. Né? E aí vem de novo a história dos deuses, né? Porque Reia Sílvia acaba sendo visitada pelo deus Marte. Não poderia ser um outro deus, né? Tinha que ser o da guerra. Né? Acaba sendo visitada pelo deus Marte e dessa união ela teve 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo. Bom, os 2 filhos gêmeos são filhos de um deus, com Reia Sílvia, a herdeira de Troia, do povo que fundou Troia, né? Eles foram condenados à morte pelo tio-avô, que designa um caçador, que era o nome que se dava ao executor, para que os matasse. O caçador fica com pena deles, o servo encarregado de matá-los não teve coragem de fazê-lo, né? Leva a comprovação equivocada da morte dos gêmeos ao rei, os coloca num cesto e os abandona no rio Tibre. Se alguma parte dessa história se assemelha a alguma história infantil, os senhores vão ver aí que a origem das histórias infantis tem tudo a ver com a mitologia também e com a história antiga. Então, o cesto largado no rio Tibre acaba aí parando entre os montes Palatino e Capitolino e eles são encontrados por uma loba. Animal recolhe os bebês, né, dá de mamar, essa lenda é conhecidíssima, né? Não vamos falar aqui do outro significado de loba, os romanos não gostam disso. Então, tanto é que em Roma você vai encontrar estátuas representando a loba dando de mamar as 2 crianças, né, Rômulo e Remo. Esquecem-se que essas 2 crianças, esses 2 gêmeos, foram adotados por pastores camponeses. Né? Então, Faustulus e Aca Larentia. Essas são os pais de Rômulo e Remo, os que adotaram. São 2 pastores camponeses. Quando eles ficam adultos, sabe-se lá Deus como, eles descobrem a identidade deles, a sua origem, matam o rei Amulho, reconstituem aí o trono para Numitor, que recebe aí, não se tem notícia do destino dado a Reia Sílvia. Teria sido levado para a floresta, mas vamos deixar por aqui. Como prêmio, Numitor lhes deixa uma região para que eles administrem. E aí eles acabam, os 2 eram legítimos pretendentes ao trono, mas aí, como se trata de gêmeo, havia dúvida de quem era o primogênito. Quem poderia tirar dúvida não estava presente. E eles acabam fundando Roma. Funda Roma num dia, logo depois você tem o fratricídio, né? Em que Rômulo acaba matando Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Né? Então, tá aí a pequena história relacionada às origens de Roma. Roma, portanto, gente, destina-se a ser uma nova Troia. Deu para entender a nomenclatura pejorativa greco?
Eles perderam uma guerra, eles não tratariam com respeito. Por outro lado, eles não copiaram algo que eles também conheciam como sendo deles, que era a mitologia. Eles foram junto a outros povos que já estavam ali presentes, como os sabinos, os etruscos, e montaram uma nova civilização. Montaram uma grande cidade, Roma, que aí a gente vai ver como é que ela vai se originar, qual o papel do povo etrusco nisso, o quanto que veio de Troia, o quanto que veio dos povos que lá estavam, a miscigenação que foi feita. Então, é muito interessante os senhores perceberem que a finalidade de Roma era ser uma nova Troia, assim como a finalidade de Washington é ser uma nova Roma. Então, você tem sempre a ideia de uma grandeza numa civilização precedente. Não sei qual era a finalidade de Troia, se era ser uma nova Atlântida, não sei, né? Então, há sempre a tônica voltada a uma civilização anterior e de grande sucesso, a qual você se mantém vinculada. Tem que ter alguma fonte de autoridade, alguma fonte divina que justifique você mandar naquela região e você ali estabelecer. Então, você tem nessa lenda a lenda da sobrevivência de Troia. Então, a ideia também é de que as civilizações não morrem, elas sobrevivem de alguma forma. Então, Troia pode ter perdido a guerra, mas ela reconstruiu e formou Roma, né? Então, Enéas sai de Troia, leva a herança de Troia, a herança dos deuses, que depois é repetida novamente quando se quer marcar a novidade da construção de uma nova, de um novo grande expoente, tá? Então, tá aí. Daí o vínculo de Roma com Troia, que a gente vai poder perceber em diversos momentos da civilização romana, isso vai ficar agora mais claro para vocês. O porquê da semelhança da mitologia. Então você não precisa dizer, e é equivocado dizer, que Roma copiou a Grécia, então, a civilização helênica, na verdade, né? Porque grego é a nominação pejorativa que eles deram. Então, na verdade, eles não copiaram. Se eles tinham as mesmas fontes e os mesmos deuses, eles fizeram ali o ajuste linguístico, porque eles passaram a orbitar e a trabalhar com povos que falavam outras línguas, e eles montaram uma nova língua também, né? Então, para marcar a sua diferença. E isso também marca a sua exclusão com relação aos fenícios. Então, tá aí de uma cidade fenícia. A gente vai até a origem da cidade de Roma, com data certa de comemoração, tudo bonitinho. Não é a cidade mais antiga do mundo, mas os senhores, quando puderem ir para lá, quando passarmos tudo isso, e espero que isso daí passe rápido, os senhores terão a oportunidade de visualizar, podem fazê-lo hoje através dos meios digitais, as inúmeras estátuas e as comemorações que existem, né, a essa cidade construída circundada por 7 montes. Então, Roma é circundada por 7 montes e aqui começa toda também uma mística envolvendo os números, né? Então, o 7 aparecendo novamente. Tá ok? Curiosamente, você tem uma cidade fundada por gêmeos, né? Os gêmeos até então representavam a má sorte. Na verdade, representou uma sorte para um deles, né? No caso, Remo. E Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Roma foi fundada pelos dois. É isso que é importante saber. Roma foi fundada pelos dois. Não sobreviveu muito tempo esse namoro dos irmãos. Há sempre a suspeita do outro, e isso daí acaba com qualquer possibilidade de convivência. Então tá aí, Roma ela tem uma série de significados para a civilização ocidental, e esses significados começaram, na verdade, lá em Troia, ou na civilização helênica. Então, nós estamos aqui num continuativo, tá bom? Fico por aqui, paramos por hoje, voltamos para falar da monarquia romana. Então, até mais, senhores, cuidem-se e abraços virtuais a todos.